A partir de agora, você vai ouvir a revelação de Deus para a sua vida, na voz do pregador Rodrigo de Oliveira. Aleluia. Queridos, abre a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6 e versículo de número 51. Evangelho de Marcos, capítulo 6 e verso 51, diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Em outras palavras diz, assombrados e maravilhados. Amém? E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos ou maravilhados, assombrados, porque tamanha era a presença de Jesus. Fecha a tua Bíblia, coloque ela no teu assento, coloque a mão no teu coração, que eu quero orar. E se Deus der a graça para nós, como Ele me deu, a revelação do céu, os oráculos de Deus será desvendado nessa noite, e você passará a entender mais uma parte daquilo que as Escrituras Sagradas escondem e nos revelam nessa noite. Amém? Espírito Santo, o Senhor é o único capaz de nos dar a revelação, é o único capaz de fazer com que nós possamos caminhar na sua palavra, ouvir a tua voz e sentir aquilo que verdadeiramente o Senhor quer fazer no nosso meio. Pai, nós te convidamos a estar conosco, a fazer um milagre, a operar as suas maravilhas, Deus, e mais do que tudo, salvar quem precisa ser salvo e mudar quem precisa ser mudado. Nesta noite, ó Deus, traga o entendimento aquelas pessoas que nunca entenderam. Abra os ouvidos, ó Deus, espirituais, abra a visão espiritual, ó Deus, e faça cair em nosso coração aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, ó Deus, mas que o Senhor preparou para quem te ama. Deus, nessa noite eu te glorifico, te exalto e peço a ti, fique conosco até o final desse culto, em nome de Jesus. Podemos assentar, querido, glorificando o nome de Jesus. A palavra ministrada, orada e lida nesta noite falou grandiosamente ao meu coração durante essa semana. E nesta tarde, quando eu questionei ao Senhor acerca daquilo que eu deveria falar a vocês, eu questionando a Deus hoje, querido, pela manhã, nós tivemos um evento nesta igreja. Quem veio viu, pessoas se entregaram na presença de Deus, oraram, pediram perdão acerca da palavra ministrada, onde o bispo Haroldo esteve aqui assumindo esse altar, esse púlpito e esse microfone. A pergunta que Deus fez para nós nessa manhã foi: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu que sim. E mais uma vez o Senhor insistentemente perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus indaga a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro meio que se entristece e responde que sim, mas Pedro queria saber por que da ênfase, por que daquilo tudo, daquela pergunta, aquele questionamento de Jesus. E um pouquinho atrás, Jesus havia dito que antes do galo cantar, Pedro negaria ao Senhor 3 vezes. E quando o Senhor questionou a Pedro se ele amava, a cada resposta de Pedro com um sim, Senhor, eu te amo, o Senhor estava anulando um não de Pedro acerca de Jesus. É preciso que você anule todas as vezes que você negou a Cristo. É preciso que você anule no reino espiritual toda palavra lançada contra alguém ou contra a tua família.
É preciso que para cada situação que você profetizou contra, você fale uma coisa para tampar aquele buraco. O reino espiritual, querido, como eu expliquei para vocês há 2 semanas atrás, é tão vivo e tão real quanto eu posso ver a cada um de vocês. A diferença é que ele age no oculto, ele age na forma que nós não conseguimos ver. Conforme você fala, conforme você tem uma atitude, conforme você faz, o reino espiritual tem uma liberdade de operar contra a sua vida. Cada passo que você dá, no reino espiritual é dado um passo também. Cada atitude que você dá, no reino físico, no espiritual, você também toma uma atitude. Então Pedro havia negado a Jesus. Jesus sabia do futuro de Pedro. Jesus sabia que lá na frente ele perguntaria a Pedro: Pedro, o que dizem aos discípulos, e Pedro estava junto, o que dizem o povo aí fora ser a pessoa de Jesus? Pedro pulou na frente e respondeu: Tu és Cristo, o Filho de Deus. Porque os discípulos que estavam ao redor daquelas pessoas diziam: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é João Batista. Porque alguns deles têm visto o Senhor orar e parece que cai bola de fogo do céu. Outros veem o Senhor chorar, e conforme o profeta Jeremias chorava. E outros veem o Senhor pregar, e às vezes o Senhor prega com uma autoridade tão grande, que o Senhor fala: convertei-vos, ó raça de víboras. Então eles não têm ainda uma identidade formada acerca do que é o Senhor. Mas eu tive a revelação do céu: Tu és Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu disseste bem, porque quem revelou a você não foi carne ou sangue, mas sim o meu Pai. E dentro dessa revelação, dentro dessa fé que você acabou de gerar, eu vou instituir a minha igreja. A minha igreja será instituída na fé em mim. Todos quanto crerem que eu sou Cristo, verão a glória de Deus. E lendo a palavra de Deus, queridos, eu pude entender, que eu já ministrei isso para os pastores, para os obreiros, para os evangelistas e aqueles que têm andado comigo no discipulado. A palavra de Deus, ela não se limita a Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus, ela não é limitada, ela excede o entendimento humano. Abrindo a minha Bíblia, no capítulo de número 21 de João, eu vi que no versículo de número 25, o próprio discípulo, aquele que dá testemunho sobre Jesus e dos feitos de Jesus, assim: isso é simplesmente alguns fatos, algumas realidades, algumas situações, dentre elas promessas, milagres e outros fatos que foram escritos na Bíblia, que são citados. Porém, Jesus fez muito mais do que isso. Só que, se eu fosse parar para escrever tudo que Jesus fez, não caberia lugar na terra para tanto escrito. E tem pessoas que falam ao meu ouvido, pessoas que olham para mim e falam que não pode haver nada além daquilo que está na Bíblia. Querido, nós temos que deixar de ser infantil, temos que deixar de não acreditar. Deus é maior do que todas as coisas. O Espírito do Senhor tudo sabe, e Ele só vai fazer você lembrar aquilo que você aprendeu. Se você não aprendeu, não queira buscar revelação. Se você não lê a palavra, você não vai conseguir ter entendimento. Agora, você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus por falta de intimidade. Você não consegue receber uma bênção, uma resposta de Deus por falta de acreditar. Dá o primeiro passo, avança. Lembra daquele negócio que eu propus para vocês acerca de ser sócio de Deus? Ninguém, jamais ninguém que topou ser sócio de Deus fechou a empresa. Não é somente uma empresa aberta com sociedade de Deus que se fecha. Deus, Ele não quer ser majoritário.
Deus ele não quer ser minoritário. Deus ele quer ser sócio de tamanho valor de capital na tua empresa. E a sociedade que nós temos que fazer com Deus é: Deus, eu dou o primeiro passo, o Senhor dá o segundo. Deus, se eu me achegar até o Senhor se achega até mim. Senhor, eu preciso de uma resposta. Ele diz assim, ó: se você bater na porta, a porta se abre. Se você me buscar, você vai me encontrar. Sociedade com Deus, 50% bate na porta, 50% Deus abre a porta. 50% procura Deus, 50% Deus se apresenta a você. Agora, se você tomar decisões de próprio escalão, de próprio punho, de próprio pensamento, se o Senhor não estiver no teu negócio, querido, infelizmente você vai até onde der, até onde as suas forças alcançarem. Mas a partir do momento que você não tiver mais força, a situação se volta contra você. Lendo o capítulo de número 6 e verso 51, eu entendi que Jesus ele entrou no barco. E quando Jesus entra nesse barco, a primeira coisa que acontece é o vento se cessar. Acaba o vento. E tamanha é a maravilha que Jesus faz quando ele entra aonde nós estamos no barco. Mas para que vocês possam entender essa história, o que antecede a esse fato foi um grande milagre do Senhor Jesus. A Bíblia diz que houve uma multiplicação de pães e peixes, e que os discípulos estavam com medo, porque a hora já estava avançada. Existia no mínimo 5.000 homens que seguiam a Jesus, e que estavam ao redor de Jesus ouvindo, mesmo que fosse de longe, mas ouvia os sermões que o Jesus proferia. E os discípulos chegam diante de Jesus e cutucam Jesus e falam: Jesus, libera esse povo aí, porque a hora já está tarde, eles estão com fome. Nós não temos condições de buscar nada, está longe. Nem se nós gastarmos 200 denários, 500 denários, 1000 denários para alimentar esse povo, nós vamos dar conta. Libera esse povo. Jesus dá uma olhadinha para o discípulo e fala: não é assim. Se eles estão até aqui, eu preciso suprir eles. Procure no meio de vocês se tem algo para comer. E encontraram 5 pães e 2 peixinhos. Imaginem vocês, queridos, uma multidão de 5.000 pessoas, homens, fora as mulheres e crianças que não eram contadas naquele período. Se tivesse uma mulher com cada homem e uma criança, dava no mínimo 15.000 pessoas. Mas eu vou falar para vocês de 5 somente. 5 pães e 2 peixes. Como que eu alimento uma multidão como essa? Como que eu organizo isso? E como que eu faço para que esse milagre aconteça? Se eu chamasse vocês agora para comer 5 pães e 2 peixes, não dava. E até pessoas que iam sair daqui falando mal: o pastor me chamou para comer e só me deu um pedacinho de pão, ou só me deu uma espinhazinha do peixe, ou então eu só olhei o peixe, mas não consegui comer porque não deu tempo de pegar. Jesus ele era muito sábio. A sabedoria dele não vinha dele, vinha do Pai. E ele disse assim: ó, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus ele se retirava, ele ia para o monte, orava, se consagrava, buscava a revelação do Pai, e depois ele descia para fazer a obra. E muitos de nós temos buscado fazer a obra com a nossa própria força. Nós temos que entender que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que dar glória a Ele, a honra a Ele, o louvor a Ele, e perguntar a Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Os discípulos grudaram aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, trouxeram na presença de Jesus. Jesus, como mestre, rabi. A cultura judaica, se vocês não conhecem, buscam a informação. A cultura judaica, há um ensinamento para os discípulos. O mestre ensina os discípulos. Nenhum discípulo da cultura judaica faz sem antes ver o mestre fazer. Então, eles apavoraram porque Jesus ainda não havia feito esse tipo de milagre. Da mesma forma, quando Jesus
está dormindo no barco. Os discípulos estão no barco, e os discípulos vão lá e acordam Jesus. Jesus acorda, ó, vamos afundar, a tempestade está se levantando, o vento está soprando, tem onda que está querendo cobrir o barco. Jesus levanta. Cita que eles eram incrédulos, mas Jesus faz um milagre. Manda o vento parar, manda a tempestade baixar. Eles atravessam, chegam lá em Gadara, expulsa o demônio os espíritos malignos demoniados do gadareno, e assim resolve a situação. Mas por que eles não conseguiram fazer? Porque eles não haviam ainda sido ensinados com aquele ponto. Depois você vê que não tem mais essa coisa. Nenhuma tempestade que se levantou, nenhum mar que se enfureceu, Jesus precisou ser gritado, chamado, acorda Jesus. Não precisou mais. Por quê? Os discípulos só esperavam o mestre fazer para depois fazer igual. E nós, como corpo de igreja, temos que buscar conhecimento, incomodar o pastor, incomodar o líder. O que eu preciso fazer para desenvolver o meu ministério? Eu preciso buscar discipulado, eu preciso buscar conhecimento da palavra, eu preciso buscar a Bíblia, eu preciso buscar oração. Como que eu oro, pastor? Como que eu jejuo? Você tem que incomodar, querido. Às vezes você coloca uma vestimenta vermelha por baixo da tua camisa e quando abre, está escrito super crente. Mas quando você sai para fora da igreja, você não sabe se defender. Você não sabe, acontecem situações aí fora que te deixam atônitos, mas não maravilhados, com medo. Pessoas dentro do ministério, acontecem situações aí fora que te deixam atônitos, mas não maravilhados, com medo. Pessoas dentro do ministério que não sabem para onde vai. É igual folha seca, onde o vento soprar vai. Se fosse pelo menos o vento do Espírito levando ela, beleza, mas não é. É o vento do mundo que fala, ó, você tem que parar com isso, desiste. Você não está vendo que aonde você está, você não faz nada. Você não está vendo que você não tem condições. A capacidade você pode até ter, mas condições você não tem, você não sabe. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus pega aqueles pães e só pede para as pessoas, os discípulos dele, fazer assim, ó, separam a multidão em grupos. Cada um em um grupo. Grupo de 100, grupo de 50, de 200, não importa a quantidade, separa a multidão. Por que eu não estou dando ênfase na quantidade? Porque não interessa. Interessa é a forma como Jesus ensinou e os discípulos fez. Interessa é eu saber fazer como tem que ser feito. Jesus, ele pega o pão, quebra o pão no meio, dá graça e manda entregar o pão do mesmo jeito para os discípulos. Como que aquele pão deu? Quero eu acreditar que todas as vezes que eles quebravam um pedaço de pão, o pão crescia e eles entregavam para a pessoa comer. Quebrava o pão crescia de novo, porque a graça de Deus faz a multiplicação. A Bíblia não explica como que deu o pão, só diz que alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. Se depois que o milagre aconteceu, os discípulos ainda ficaram brincando com o pão, fazendo o pão crescer, problema deles. O que importa é que nós precisamos entender, tudo aquilo que o Senhor nos explica através da palavra de Deus, nós temos que fazer com fé. Eu falava ainda há pouco para os meus discípulos e as pessoas que estão comigo aqui no discipulado, que muitos de nós queremos empunhar, levantar a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, é a Bíblia em si, é a autoridade. É lindo isso, querido, você pegar a palavra de Deus, esmiuçar ela, aprender e tentar ensinar. Mas nenhum guerreiro que vai para a guerra com uma espada, ele vai para a guerra com uma espada sem ter um escudo. Então você precisa sim levantar a espada do Espírito. A palavra de Deus tem que ser pregada, mas você precisa se revestir do escudo da fé. E o escudo da fé é você crer que tudo aquilo que você saiu da sua casa para fazer como obra do Senhor vai se cumprir. Se você entrar numa casa de uma pessoa para pregar o evangelho, querido, vai acontecer conversão. Se você for numa empresa pregar para o dono da empresa, vai haver testemunho. Se você for orar, uma empresa está falida, o Senhor vai fazer as coisas mudarem, porque você tem a espada do Espírito, o escudo da fé. Tem que acontecer um milagre naquele lugar.
O que não pode é você ter somente a espada. E aí quando a pessoa falar, mas será que vai acontecer? Você fala assim, ó, eu não sei, mas eu acho que vai. Você não tem que achar, querido, você tem que determinar. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra no mais profundo, capaz de dividir qualquer dúvida, qualquer situação e qualquer problema. Creia. Ponha em ação a tua fé. Pegue o teu sentimento por Jesus e declare para todo o mundo ouvir: Senhor, aconteça o que acontecer, eu te amo e nada vai tirar eu da tua presença. Senhor, eu posso perder como Jó perdeu a minha família, eu posso perder minha empresa, meus filhos, eu posso perder tudo que eu tenho de valor, que eu não perca o Senhor. Porque estar na presença do Senhor é ser restituído, é ser renovado, reavivado, é ser rejuvenescido. Abraão, na sua velhice, não acreditava mais em ter filhos. O Senhor falou: Abraão, você vai ser pai de multidões. Sara não aguentava mais nada, e o Senhor concebeu no ventre dela um filho. Eu não sei, querido, de repente você desanimou. Eu não consigo gerar nada, frutos para o Senhor. Eu não consigo trazer nada para a igreja. Eu não consigo ter um filho físico e nem espiritual. Ei, Deus quer dizer para você nessa noite: Ele vai entrar no teu barco. E quando Ele entrar no seu barco, todo o problema vai cessar. Toda a situação que está se levantando contra você vai parar. Porque quando o Senhor chega no nosso barco, querido, Ele toma a direção do negócio. O Espírito de Deus tem que estar no controle. A situação não pode ser maior do que Jesus. Os problemas não podem ser maiores do que Jesus. Jesus faz o milagre, todo mundo se alimenta, os discípulos olham, nos cestos estão cheios de pães, mas eles ficam atemorizados, com medo. A Bíblia diz que eles ficam com medo, atônitos e com o coração endurecido para aquele milagre. Trazendo para os dias de hoje, para a situação que a palavra de Jesus, visto que toda palavra lançada por Jesus, através das escrituras ou de um profeta, ela tem que surtir efeito. Ela tem que surtir efeito. Está escrito: passam-se os céus, passam-se a terra, mas a minha palavra não pode passar vazia. Foi lançada ao seu favor, ela vai rodar o céu, ela vai rodar a terra, ela vai rodar o mundo inteiro, e ela vai ter que bater no teu coração e entrar, e trazer resultado. Jesus disse assim para eles: ó, entre no barco, atravessem para o outro lado, vai para a cidade chamada Betsaida. Enquanto isso eu vou despedir dessas pessoas. Mas na verdade, além do Senhor despedir daquelas pessoas, o Senhor disse assim: ó, eu vou orar. Porque a próxima missão de Jesus precisava ter revelação do Pai. Jesus sai da presença daquelas pessoas, e a Bíblia narra que os discípulos já estavam cansados de remar. A Bíblia diz que eles estavam fatigados, cansados, e o vento vindo contra eles. E cadê Jesus? Orando. Querido, Jesus falou assim: ó, eu estou mandando vocês. Peguem esse barco, entra dentro dele e atravessa para o outro lado. O que Jesus quer falar para você nessa noite, querido, é que não importa o que está passando na tua vida, no teu ministério, na tua vida conjugal ou profissional, Jesus mandou você ir, vá. Jesus mandou você colocar os pés, vá. Jesus mandou você colocar as suas mãos, vá. O vento vai soprar contra você. Você vai querer remar sozinho, você vai querer trocar de mão o seu remo, você vai querer chamar alguém para te ajudar a remar, querido. Não importa, continue. Enfrente o vento, enfrente as adversidades. Todo homem que nascer debaixo desse sol terá adversidade.
Todo homem que nascer debaixo desse sol terá aflições. Todo homem que nascer debaixo desse sol terá problemas. Mas o Senhor Jesus te dá uma palavra de conforto. No mundo tereis aflições, mas fique firme. Eu venci o mundo. Todos quanto não me aceitaram, não vão te aceitar também. Mas é promessa. Fique tranquilo, se você está recebendo pedrada, querido, é porque você vai dar fruto. Se você está recebendo pancada, é porque Deus é contigo. Agora, se você não estiver sendo incomodado, tome cuidado. Ainda há pouco eu conversava com uma irmã e agora amiga, e ela contava para mim que a partir do momento em que ela mudou o foco dela e passou a dizimar, começou a aparecer umas tribulação na vida dela. Tudo aquilo que você faz contrário ao mundo, vai bater o vento em você, querido. O vento vai soprar. Não há um mal que tente a Deus, e ninguém pode ser tentado por Deus. Deus nos coloca à prova. Deus te coloca à prova, sabe por quê? Atravesse para Betsaida, querido. É lá daquele lado que está a sua resposta. É lá daquele lado que está a sua vitória. Mas ei, quem que falou que seria fácil atravessar? Quem que falou para você que você ia estar animado do início ao fim? Quem que te contou isso? Toda viagem, ela começa boa, e no meio dela tem algum probleminha. Ou é um cartão que não passa, ou é um hotel que dá errado. Tudo que você vai fazer, entre uma situação e outra, acontece um problema. Todo homem, toda mulher vai passar por isso. Mas eu quero que vocês entendam algo simples, porém de muita autoridade. Quando você, escute bem, preste atenção no que eu vou falar. Quando sopra um vento estranho ao seu favor, não é contra, ao seu favor, você entra no vento e vai embora. Você nem entende que o vento é estranho. Aí numa certa altura desse vento que você está caminhando, você se depara que você está fazendo tudo errado, e que o vento que você pegou não é um vento de Deus, é um vento do inimigo. Aí quando você assusta e quer voltar, as coisas ficam ruins, a tristeza bate, e o sentimento que vem dentro do teu coração é o quê? Eu vou desistir, eu vou parar. Deus não me ouve mais porque eu errei. Deus não me quer mais porque eu errei. Cadê Deus na hora que eu mais preciso? A Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão sempre inclinados para te ouvir. A Bíblia diz que os braços de Deus nunca estará encolhido para que não possa te atender, que não possa te tocar. Então, aonde é que está Deus? Desculpa, queridos, mas Deus sempre esteve no mesmo lugar. Você que se afastou dele, você que saiu da presença dele, você que tomou um vento estranho e desapareceu. Mas ainda bem que o Senhor Jesus te ensina. Aquele que se lembrar do pecado e se arrepender do pecado, volte lá onde caiu, e recomece de novo, querido. Deus, ele tem uma história de vida para você que você ainda não imaginou. Deus, ele quer que você entenda que o caminho do Senhor é reto, é firme e é seguro. Nós procuramos atalho, desviamos de um caminho, entramos em outro, buscamos situações complexas e perversas para querer nos dar bem na vida. Querido, Deus nunca mentiu para você. O Senhor Jesus jamais te lubridiou. A única coisa que ele fala é: tenha paciência, espere no Senhor, e mais, deleite-se em mim. Deleitar no Senhor não é descansar.
Deleitar no Senhor não é esperar. Deleitar no Senhor é: tenha prazer em mim. Ei, calaba subiante. Rubiando sou canaquete. Deus quer que você tenha prazer nele e deixa de ter prazer lá fora, querido. Deus, ele quer te encher com o Espírito Santo para você sair daqui pulando de glórias em glórias. Deus, ele promete para você que não vai te dar uma vitória, não. Ele diz assim: ó, eu vou te dar de vitória em vitória. É uma após a outra. Então, querido, que esse sentimento de dor e de desistência saia do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, que você pare de pensar nessas coisas. Todas as noites, ou uma vez ou outra, o sentimento de desistência bate na porta da tua casa. Ele sabe o seu endereço. E quando você acha que as coisas estão fluindo, e você olha, ele está lá, ó. Oi? Eu estou aqui, não continua não, desiste. Pessoas que entram e que saem da igreja, pessoas que conhecem, pessoas que são avivadas, batizadas pelo Espírito Santo, estão morrendo lá fora na fé. Pessoas que tocavam no altar, pessoas que ministravam a palavra, que oravam e Deus revelava vidas, estão tocando no mundo, bebendo e se prostituindo. Por quê? Cadê Deus? Aonde Deus estava quando aquele irmão desviou? Aonde Deus foi que aquele irmão desviou? Ele era uma bênção. Eu achei que ele ia gravar um CD. Quando aquele camarada começava a pregar, parecia que o céu descia na terra, ou não sei, a terra subia para o céu. Era uma explosão de milagres. Cadê o irmão? Queridos, deixe Jesus entrar no teu barco nessa noite. Para os discípulos, naquele momento, Clemilton, foi uma surpresa, porque foi uma ordem do Senhor. O Senhor disse assim, ó: entre no barco, eu estou mandando, atravesse e vá para Betsaida. Palavra do Senhor, querido, tem poder ou não tem? Ele falou, faça. Porém surgiu um obstáculo, um problema naquele momento. Acredito eu, se for de valia o meu acreditar, que vocês acreditem. Mas os discípulos não esperavam que o vento ia soprar contra eles, que ia acontecer algo que não ia fazer com que eles atravessassem com facilidade aquele lugar. Para os discípulos, Lígia, foi uma surpresa. Assim como para nós é muita surpresa as coisas que acontecem no nosso meio, né? Às vezes você recebe um boleto, às vezes você recebe um convite, às vezes você recebe um não. Mas eu quero que vocês entendam, Jesus não ficou surpreso, porque não era surpresa para ele, ele já sabia que ia acontecer aquilo com os discípulos. E o mais interessante, querido, é que sempre vai existir ventos que soprem contra você, contra o seu ministério, contra a sua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Sempre vai acontecer. Jesus está dizendo para você, ó, vá lá, faça a sua missão de paz. Vai lá, procura uma casa, convoque um irmão, alguém, vai lá, insira naquela família uma missão de paz. Aí a primeira vez que você vai é uma benção, a segunda vez que você vai é uma benção, a terceira vez que você vai o irmão manda uma mensagem, não vou poder ir hoje. A quarta vez que você vai, o irmão falou, ó, não vai dar para fazer na minha casa. Aí a quinta vez você nem avisa que vai, quando você chega lá o irmão está lá, mas não te atende. Aí Deus está lá, de longe ele está olhando, olha lá, o vento está soprando, eu quero ver o que vai acontecer com esse barco. Aí você olha para um lado e Deus fala assim, ó, você está sendo aprovado, eu vou te dar outra casa para você fazer, e essa casa vai render mais frutos do que a primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, querido. Entenda, é promessa de Deus. Vai lá, faz uma vez, não deu certo, faz de novo. Vai lá, faz mais uma vez, não deu certo, faz de novo.
Eu creio com todas as palavras de fé. Vai acontecer um milagre na tua vida, querido. Vai acontecer a mudança na tua vida se você crer. Porque quem crê verá a glória do Senhor. Existem algumas verdades que precisam ser ministradas. Eu quero dizer 3 verdades para você rapidamente. Sempre quando o vento soprar ao contrário, Deus tem uma verdade para te entregar. A primeira verdade é: toda tempestade ou vento que se levanta para você tem um fim útil. Toda tempestade ou vento que se levanta contra você tem um fim útil. Ela tem um propósito e sempre será para o melhor do teu fim. Nunca vai ser para o pior, e sempre o melhor. Toda verdade tem um fim útil. Ela tem um propósito e sempre será para o seu bem final. Segunda verdade: sempre que se levantar um vento contra você, sempre que se levantar uma tempestade contra você, essa tempestade te levará a um conhecimento da maior vontade de Deus, do caráter de Deus e da resposta das promessas de Deus para a tua vida. Terceira verdade, aonde Deus quer operar quando se levanta uma tempestade contra você, Gisele. O terceiro passo é: você nunca passará por ela sozinho. Sempre que se levantar, a terceira verdade é: você nunca está sozinho. Sabe por quê? Jesus disse, Mateus 28, está escrito assim: eu estarei com vós todos os dias, até o final do século. Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele não nos deixa sofrer até aquilo que nós não aguentamos sofrer. A verdade de Deus para nós essa noite é: Deus, Ele jamais fará com que você seja livre antes da tempestade. Leia a Bíblia, queridos. Pastor, você está me deixando confuso. Deus, Ele nunca vai te libertar antes que você entre na tempestade. Deus, Ele nunca vai agir no seu meio, na sua vida, na tua família, antes que o negócio comece a pegar. Por quê? Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A fornalha se aqueceu 7 vezes mais. A Bíblia relata que aqueles homens foram amarrados e foram lançados dentro da fornalha. Aonde estava Deus que não fez com que eles não entrassem na fornalha? Estava no mesmo lugar, assistindo, vendo eles, testando a fé deles. E a Bíblia diz que aqueles soldados que levaram eles para lá, quando chegaram diante da porta da fornalha, morreram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abednego entraram para a fornalha. A única coisa que aconteceu com eles foi pegar fogo nas cordas. Eles foram soltos. E a Bíblia diz que quando o rei foi ver o que estava acontecendo, a Bíblia diz que o rei olhou para dentro e achou um negócio esquisito lá dentro. Não estava só os 3, havia o 4º homem, querido. O 4º homem, ele só age dentro da fornalha. O 4º homem, ele só age dentro da tempestade. O quarto homem só aparece quando o vento sopra e você não consegue passar o vento. Vocês precisam entender: Deus está contigo em todos os momentos. Daniel entrou numa cova com leões famintos. A Bíblia diz que, além de Daniel dormir, ele ainda fez um leão de travesseiro, né? Não está escrito isso não, querido, tá? Mas é mais ou menos isso. Por que Daniel não foi comido pelo leão? Porque tinha o homem das mãos furadas estava lá, na frente de Daniel. Aquele que tem sobre debaixo dos seus pés o domínio do céu, da terra e debaixo da terra. Aonde a Bíblia diz que
toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Não há um só obstáculo que o homem das mãos furadas não consiga resolver. A propósito, ele já está passando por aqui, querido. Ele é antossobiantecanai. Não importa o que falaram para você ou contra você. Você está no barco, está soprando vento para a tua vida, querido. Olha para o lado um pouquinho. Você vai ver que no meio das águas, lá vem um homem andando sobre elas. A Bíblia diz que ele não afunda e que ele vem sobre as águas. E os discípulos olham e têm medo, porque não sabem, não conhecem a autoridade que está do lado dele, que é Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega no capítulo número 6 e verso 51, ele entra no barco. E quando ele entra no barco, o vento cessa. Porque quando você coloca Jesus dentro do barco, não tem conversa, querido. Tem que acabar a tempestade, tem que parar o problema. Jesus é o centro de tudo. Jesus é a autoridade, Jesus é a transformação, Jesus é o poder, Jesus ele é o único que pode fazer acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus chega no barco, acalma a tempestade, e eles conseguem atravessar para o outro lado. E no capítulo 6, no versículo 52, diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Querido, por que eu estou pregando isso para você nessa noite? É porque talvez você está pensando em desistir, parar, mudar de ministério, mudar de família, mudar de casa, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de emprego. Eu não sei o que está passando no teu coração, mas o que eu quero dizer para vocês, querido, é que o Senhor está fazendo milagre no nosso meio. O Senhor está fazendo multiplicação de pães hoje no nosso meio. O pão não é simplesmente aquele negócio que nós comemos, mas é a palavra dele. O pão é alimento, o pão é vida. A Bíblia diz que o Senhor está fazendo isso multiplicar. Só que você não está crendo, o seu coração está endurecido. Então, querido, Jesus pode entrar no teu barco, pode andar pelas águas, pode fazer o vento cessar, e você não crê. Na verdade não te dá fé, te dá medo. Por isso o sentimento de parar. Por isso que você vem um dia no culto e falta 2. Por isso que é mais gostoso ficar na tua casa assistindo televisão do que vir no culto e assistir o pastor pregar, ou levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Porque você está com o coração duro. E o coração duro do homem, da mulher, do discípulo, faz com que ele não acredite nos milagres, não acredite na palavra, não acredite na revelação, não acredite naquilo que Deus pode fazer. Agora, se vocês conseguissem enxergar aquilo que Deus está mostrando para mim nessa noite, querido. Cantou sobre ela. Seu coração estava amolecido, você estava dando um grito de aleluia e glória a Deus, sabe por quê? Porque não para por aqui, tem muito mais o que Deus quer fazer. Deus quer entrar no barco para atravessar para onde, querido? Para Betsaida. Betsaida é o que? Lugar da tua bênção. Você precisa querer receber a promessa, a bênção de Deus, a vitória. Você não pode desanimar porque ventou. Pastor, tem gente que quando tem uma troncha de roupa para lavar em casa e olha para o céu, tem nuvem escura, fala: hoje eu não vou lavar roupa porque vai chover. Eita, povo incrédulo. Pega a tua roupa, querido, põe lá fora, enche a tua máquina de água, ou lava na mão mesmo, e determina o nome de Jesus. Pode vir a tempestade, mas não vai acabar com as minhas promessas, não vai acabar com aquilo que eu fiz, não vai destruir aquilo que Deus me ensinou a fazer. Você precisa acreditar. E para provar, queridos, que Deus está aqui e que Ele tem um milagre na tua vida, eu quero te convidar a ficar de pé agora, para que eu possa concluir essa mensagem. Talvez você entrou aqui, querido, e você veio como a última opção. A última opção minha seria essa: ou eu vou na igreja e Deus fala comigo, ou eu não vou mais. Talvez você entrou aqui nessa noite porque você está cansado de lutar.
Você está com o remo na mão, mas a vontade sua é de jogar o remo fora e falar: ó, eu vou aonde o vento me levar, aonde o barco me andar comigo. Eu não quero saber se Jesus está ou não comigo no meu barco. Não desista. Não é hora de parar. Sabe por que eu falo isso? Porque um dia, quando eu conheci ao Senhor, e eu comecei a ser usado por Ele e a ministrar a palavra do Senhor, não foi só um sentimento, não. Foi um caminhão de sentimentos de derrota e desistência na porta da minha casa. E ali ele abriu, o motorista que estava dirigindo ele abriu a garagem e entrou para dentro. E aquele peso veio tamanho no meu coração, na minha mente, que eu não queria mais sair de casa para falar de Jesus. Não queria mais. Eu cheguei a ligar para um amigo meu que ministrava comigo e falar assim: ó, hoje eu não vou no culto. E a propósito, marca comigo uma reunião com o pastor que eu vou parar com tudo, eu não quero mais. E eu estava no auge do meu ministério. Eu estava orando e o demônio manifestava. Eu estava orando para Deus dar isso e aquilo ou outro Deus dava. Eu estava dizendo: Deus, eu não aceito. Deus falava: eu também não aceito, toma. Quanto mais você for intrépido e corajoso, mais o vento vai se levantar, querido. Mas eu falo para você, todo vento que se levantar, você tem que olhar depois do vento. Lá vem Jesus caminhando ao seu encontro. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Ore para o Senhor e diga para o Senhor: Deus, eu não quero mais parar. A intenção minha e do meu coração é prosseguir, Deus. Eu preciso de um renovo. Eu preciso que o Senhor derrame em mim uma vitória. E nessa noite, Senhor, eu creio que o Senhor vai vir e vai repreender o vento. E o vento vai se aquietar. E eu vou ficar maravilhado com o que o Senhor vai fazer na minha vida. Querido, eu quero dizer para você, se demorar, você pode ter certeza, não tardará, o Senhor vai vir ao teu encontro. Ainda com os seus olhos fechados, orando, eu quero convidar você, querido, a entender o meu pensamento e o meu raciocínio nessa noite. Comece a se arrepender dos pecados que você cometeu. Comece a se arrepender dos pensamentos que veio na tua mente, dizendo assim: ó, para. Começa a pedir perdão a Deus, querido, para que Deus pare, cesse o vento ao seu favor. E creia, Jesus virá andando ao seu favor por cima das águas, por cima da tempestade, com as mãos levantadas, dizendo: cessa, ó vento. Eu entrei nesse barco. Aprenda nessa noite com Jesus. Ele está acima de toda situação. Ele não se atrasa, mas Ele vem na hora certa, querido. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Convide ao Senhor: Deus, entra no meu barco nessa noite. Então nessa noite eu quero deixar bem claro para vocês, querido. Deus fez um milagre na sua vida. Deus, Ele mudou, nem que se seja uma vírgula, mas Ele mudou na sua história. E a sua história só vai continuar igual se você quiser. Porque se você não quiser, você chegou em Betsaida. E Betsaida é o lugar onde Deus entrega a bênção. Amém? Se você creu nisso, diz um amém mais forte. Agora dá um aplauso para o Senhor Jesus.